Olá pessoal, então tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Pessoal, eu já fiz esse cabelo há uns 6 meses atrás, tem um tutorial aqui no canal, tá chegando a 200 mil visualizações e deu bastante trabalho para remover porque ela não pintou poucas vezes não de castanha escura, ela passou um bom tempo pintando. Foi esse o tutorial que eu fiz aqui no canal, se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no box de informação, vai ser o primeiro link no box de informação, é só ir lá e assistir. Pessoal, e ele tá assim, depois de 6 meses ele ficou assim. As pontas estão loiro até bonito, mas no meio ali, olha, dá pra ver, no meio do cabelo tem um pouco de avermelhado. E tem essa raiz também que tá num castanho escuro. E olha o comprimento como tá depois de 6 meses. Ela cuidou dele, ela não matizou, ele tá assim, sem matização, pessoal, só lava mesmo, ela me disse que não matiza. E tá assim, com a raiz grande. Então bora começar o vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para ajudar o canal. Pessoal, aqui olha, eu tô tentando fugir das mechas loiras, pra gente tentar corrigir aquele fundo avermelhado ainda que ficou, né? Do resíduo do castanho escuro. Aí essas daqui estão escuras e essa não tá escura. Põe pro lado e essas outras aqui vêm aqui pra dentro. Pessoal, eu estou usando Ox Volume 20 nesse cabelo com pó, aquele pó sem amônia, que eu já usei nos últimos dois vídeos aqui no canal, acho que foi nos últimos 2 ou 3 vídeos. Eu comprei dele 2 potes e já fiz acho que uns 2 cabelos, não sei direito. Então eu tô fazendo, na verdade eu não tenho pra cabeça dela toda, então eu vou usar esse na nuca, porque vai ficar mais tempo aqui, né, então ele abre pouquinho, não é tão forte, então eu vou fazer a nuca e as laterais com esse. E só o finalzinho do quadrado do topo é que eu vou fazer com outro pó que abre 10 tons. Mais à frente no vídeo eu vou mostrar também, então não pule o vídeo, porque muita gente pula o vídeo e depois pergunta coisas que se tivesse assistido o vídeo inteiro, não teria perguntado. Por exemplo, eu faço um vídeo de 20 minutos, as pessoas assistem 3 minutos. Eu sei mais ou menos a média, né, no canal é 3 minutos, então nem sei por que eu fico fazendo vídeos tão longos. Aqui, pessoal, olha, eu vou fugir do loiro porque tem muito escuro. Então eu tentei fazer mechas costuradinhas, não consegui. Não gostei também daquela divisão ali. Agora eu vou fazer assim. Uma mechona larga. Vou tirar essa pro lado. Essa daqui, olha, tá bem escura. Só as pontinhas mesmo é que tá loira. Então, essas pontinhas eu vou deixar de fora. E eu também tô usando, pessoal, olha, eu troquei de pincel, tá vendo? Esse é uma champuzada, assim, bem fraquinho. Pra mim dar uma enfraquecida na onde é necessário enfraquecer o produto, né? Então eu misturei um pouco de óleo, shampoo, pó descolorante, um pouquinho só de Ox Volume 20. Fiz uma champuzada assim bem líquida pra mim aplicando nas pontas, na junção do loiro ali. Ó, eu tirei o loiro, deixei aqui só 2 mechas inteiras negras, que estão bem escuras. Agora eu tirei ali mais um pouco pra ficar, ó, umas mechas largas, né? E aí aplica o produto, vira o pincel ali na raiz, depois vai descendo pro comprimento, desce. Ó, peguei o outro pincel com champuzada e enfraqueci toda essa parte onde tem fios descoloridos. Apesar desse produto ser levezinho, esse pó que eu tô usando, melhor fazer isso, né, pessoal? Tirando o loiro. Aqui tem outra, tirei. Com o cabo do pente faz a primeira dobra. Vira o pincel e vai aplicando até onde for necessário. Depois é só enfraquecer com a champuzada. Ó, esse eu já não enfraqueci porque estava todo escuro a mecha ali, eu não vi necessidade de deixar mais fraco. Se tiver todo escuro e não tiver muitos fios loiros, não tem necessidade. Agora, se pegar fio loiro, aí é bom dar uma enfraquecida com shampoo, óleo ali, né, uma champuzada, jogar em cima. O que você está aplicando aqui, pó descolorante com Ox Volume 20. Se você jogar champuzada, né, vai enfraquecer, vai virar uma champuzada nessa parte onde você aplicou só o pó e a Ox 20, né? Então essa parte vai ficar mais tranquila, vamos dizer assim, vai
levar mais tempo para danificar, né? Então a gente ganha um pouco mais de tempo. Bom, fiz a aplicação, ó. Tá vendo essa ponta? Essa ponta tá toda loirinha. Ó, então ela vai ficar de fora e eu não vou enfraquecer também essa mecha porque eu não senti necessidade. É a parte onde tá avermelhada ali, olha. Tem um resíduo de vermelho do castanho escuro. Ela pintou várias vezes de castanho escuro esse cabelo, pessoal. Aqui eu já tô fazendo uma costura mais fina, olha. Dá pra ver que a costura é mais fina. Ó. Vira o pincel. Aqui, agora com a champusada, eu desci. Nessa parte aqui eu já senti necessidade de não descer muito o produto forte só com óxido volume 20. Então eu só apliquei na raiz mesmo, porque eu não tive como fugir do loiro. Então eu consegui retocar. Nessa mecha foi um retoque, né? Só fiz na raiz com óxido volume 20 e apliquei champusada no comprimento. Agora essa mecha aqui, vamos ver como eu vou fazer. Ó, costurei fininha, separei em duas, não gostei. Puxei tudo de novo e também não vou descer o produto não, porque eu tô vendo ali que tá bem loira. Então, apliquei só na raiz. Por que isso acontece, pessoal? Porque no topo eu fiz mais mechas da outra vez, da primeira vez. Se você ainda não assistiu o primeiro tutorial desse cabelo que foi feito há 6 meses atrás, tava preto, pintado de preto. É só clicar no primeiro link no box de informação quando você acabar de ver esse vídeo, ou então no final do vídeo vai aparecer um card para você clicar. É só assistir até o final. As pontinhas ficou de fora. Eu enfraqueci essa mecha com a champusada. Com o cabo do pente empurra ali a primeira dobra. Prontinho. Pessoal, muita gente me pergunta, eu tô usando produto barato no cabelo dela. Não são produtos caros. Eu também não cobrei caro para fazer o cabelo dela. Eu cobrei R$100, pessoal, para fazer esse cabelo. Só mesmo para ter vídeo para vocês. E tava usando o produto muito baratinho, né? Só para pagar o produto mesmo. Aí ela me deixa gravar e eu só cobro uma taxinha de produto. Se eu estivesse usando uns produtos carérrimos, né? Daí seria diferente. Mas não, são produtos muito baratos, muito acessível. Né? Esse pó que eu tô usando eu paguei R$19, se eu não me engano. Então, tipo, tinta, entre tudo, hidratação, né? Não cobro caro. E olha que eu levo tempo. A primeira vez eu cobrei 150, levei umas 9 horas. Uma coisa assim, 8 horas para fazer o cabelo dela, então é bastante trabalhoso. Deixa o seu like e compartilha, porque se você compartilhar, você vai fazer com que eu chegue em mais pessoas. Eu vou estar podendo ter a chance de ajudar outras pessoas, né? Eu queria muito chegar naquelas mulheres dependentes, para ajudá-las, se elas se interessarem em ser cabeleireira, né? Porque eu sei que tem muitas mulheres aí dependentes, e eu acho isso, né? Eu acho que a independência é tudo, então eu queria chegar nessas mulheres carentes, mas muitas delas não têm nem telefone e internet, né? Então é complicado hoje em dia. Mas se você compartilhar, você vai me ajudar. E vai ajudar outras pessoas também a ter acesso à colorimetria. Eu não tô aqui para profissionalizar ninguém, estou aqui para ajudar, né? Bom, a lateral, ó, eu não tô também descendo muito. Por quê? Nessa parte da outra vez, a primeira vez que eu fiz o cabelo dela, eu fiz bem, né, fiz pela lateral inteira. Eu só pulei espaço na nuca, então a nuca deu para descer mais porque eu pulei espaço, então tinha mechas avermelhadas, tinha muito mais cabelo escuro lá. Então aqui, olha, eu apliquei na raiz volume 20 e desci só a champusada. Ó, champusada. E aqui na junção da raiz com o loiro eu também presto atenção e dou uma enfraquecida. Então, pessoal, todos esses vídeos com produtos baratinhos eu tô cobrando super baratinho. Só mesmo para me repor o produto, pagar energia, sabe? Não tô cobrando nada assim, não tô trabalhando realmente. Tô mesmo chamando algumas pessoas que já fez o cabelo comigo e a proposta é essa. Deixa gravar e paga um valorzinho só de produto. Bom, fui arrumar o tripé para ficar mais enquadrado para vocês. E agora sim, vamos lá. Apliquei aqui óxido volume 20, desci um pouquinho, sujei até mais embaixo porque eu senti necessidade nessa mecha. Agora eu venho com a champusada e enfraqueço ali a junção da raiz. Coloco a pontinha de fora. Venho de novo aqui com a 20 volumes, aplico. Eu senti necessidade nessa mecha de deixar o produto um pouco mais forte. Em outras mechas eu nem sequer desço, só deixo o produto na raiz, o produto mais forte na raiz. Tem mechas que eu desço o produto mais forte porque eu necessito
que o produto fique mais forte naquela mecha, porque tem mais cabelo escuro. Por exemplo, essa daqui mesmo é uma delas, olha. Dá pra ver que o escuro, o avermelhado, desce até mais embaixo. Então, vamos lá. Eu também não tô aqui, pessoal, para brigar com o avermelhado. Eu tô aqui para fazer um trabalho que fique legal com o fundo avermelhado. Porque não tem como fugir do avermelhado nas primeiras vezes que você vai remover um castanho escuro, um preto, por exemplo. Porque quando você vai descolorir uma tintura preta, o cabelo natural ele já descolore para o alaranjado avermelhado, quando ele é preto. Imagina o tingido de preto, que era esse caso aqui. O tingido de preto ele começa a descolorir por vermelho, aí passa um tempão no vermelho, depois é que ele vai para o alaranjado, e tem cabelo que estoura, derrete antes de ir para o alaranjado, porque ele estoura no vermelho. Quando ele está ainda avermelhado, ele começa a derreter. Então tem cabelo que é impossível, tá? E tem cabelo que é possível na primeira, tem cabelo que não é possível nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e vai 1 ano, 2 anos para você conseguir. Pessoal, eu tô usando olhinho agora, minha shampoozada acabou, e eu tô usando esse olhinho, olha, para enfraquecer mesmo aqui. Como eu já tô na parte da franja dela, e eu tenho um controle maior aqui na franja, porque eu já vou terminar aqui a franja, já vou começar a remover da nuca e das laterais, e aí só vai ficar mesmo o topo. Então o topo eu tenho mais controle, eu não vou deixar aqui um tempo igual eu deixei lá na nuca, né, um tempo maior. Na nuca ficou mais ou menos 1 hora e pouquinho. Eu tava usando um pó sem amônia para cabelos, né, alisados, então esse pó não vai agredir o cabelo dela. Esse pó é bem legal, ele abre bem, apesar de se decompor muito rápido, ele é muito bom, gostei e não agride o cabelo. Aqui, pessoal, nessa parte aqui da franja, só nesse quadradinho da franja aqui, eu já estou usando um outro pó, porque o pó acabou, então eu não estou usando mais o pó sem amônia para cabelos alisados, eu estou usando um pó azul, não sei se vocês perceberam, mas é um pó azul agora, e ele abre mais tons, eu acho que ele abre 10 tons, não tenho certeza. E também com óxido volume 20. Estou fazendo isso porque vai abrir mais rápido aqui. Estou colocando ali um pouco de óleo, ó, bastante óleo na verdade. E aí eu venho com o mesmo produto e desço na mecha inteira, porque eu quero iluminar bem a franja dela. Ó, pessoal, eu estou fazendo uma na sequência da outra aqui na franja e estou fazendo umas slice. Não é uma costura muito fininha. E esse papel que eu estou usando também é reciclado, pessoal. É um papel muito grosso e eu lavei ele e reciclei porque, né, vamos, se dá para reciclar, recicla. Eu sei que é um tédio lavar papel. Quando ele é muito fininho não vale a pena, mas esse daqui é um papel grosso. E ele reciclado, os papéis grossos, reciclado, é melhor do que ele novo. Bem melhor, porque ele dobra mais fácil e tal. Olhinho de novo e termina a aplicação. Muita gente me perguntou qual é a marca do papel que eu estou usando. Pessoal, não adianta eu falar a marca, porque às vezes a mesma marca é um papel fino. Aí você vai lá e compra da mesma marca, vem um papel mais grosso. Eu não entendo. Então não vale a pena. Eu já procurei de todas as marcas e nunca se mantém a espessura do papel. Vamos lá. Apliquei 20 volumes na raiz. Virei o pincel e aproximei o pó descolorante, ó lá. Aqui eu já não desci o produto, porque a mecha estava bem clara, pessoal. Então eu não vi necessidade de descer o produto. Eu posso até descer depois no lavatório. Tipo, abrir a mecha, colocar a ponta para dentro e deixar 5 minutos. Eu acho que eu fiz isso em algumas mechas do topo. Eu não fiz em todas, mas em algumas do topo e das laterais eu fiz isso. De colocar ela para dentro depois no lavatório por 5 minutos. 5 minutinhos. E preparar mais champoozada, colocar pra dentro e colocar champoozada dentro, né? Mais champoozada, em vez de colocar um pó descolorante que abre muitos tons com 20 volumes. Ó, essa mechinha aqui é preta, ó, que eu separei agora. Então eu subi ela. Essa mecha já tem um pouquinho de necessidade de descer ali um pouco mais. E um pouquinho de óleo lá, só pra amenizar ali na junção do escuro pro loiro. Essa parte aqui, pessoal, ó, fininha, vou fazer na transparência aí bem fininha, bem finiquinha, ó. Bom, achei um papel, apliquei o produto, 20 volumes na raizinha.
Pessoal, mais pra frente eu vou mostrar qual é o pó que eu estou usando aqui na franja dela. Foi só esse quadrado aqui, os últimos 8 dedos do quadrado do topo até chegar na franja dela. Última parte aqui eu não vou fazer da raiz. Eu dei só uma eriçadinha ali, eu ia costurar, decidi não costurar, decidi aplicar o produto uns 4 dedos longe da raiz. Por quê, pessoal? Eu vou deixar esses 4 dedos ali na transparência para depois, quando ela prender, disfarçar o crescimento dessas mechas que eu fiz ali, né, no quadrado do topo. Agora eu tô colocando elas pro lado, porque se o papel descer um pouquinho não vai manchar na horizontal, vai manchar elas de uma forma que fica mais imperceptível. Quando o cabelo for pro lugar de novo, a mancha fica imperceptível, às vezes não precisa nem de corrigir, dependendo do tamanho dela. Mas eu confesso que é difícil manchar uma raiz. Eu abri a lateral, já removi, abri a lateral e vi que tava, essa daqui não foi a última que eu coloquei. Então ficou o quadrado topo e ficou essa parte aqui da lateral, que eu tô colocando pra dentro, na verdade, com champuzada. Não falei que eu tinha feito isso? Então, olha, eu tô abrindo elas, as que já dá pra abrir, eu tiro. A outra lateral, se eu não me engano, eu já removi, a nuca eu já removi. O cabelo tá bem tranquilo. Ó, tá bem forte, não tá elástico. Essa parte é onde eu usei aquele pó sem amônio. Então eu prendi ele em cima, ó. Essa é a outra lateral que eu já tinha removido, agora eu tô removendo uma da nuca. Bom, é assim, eu tô removendo, pessoal. Eu abro o óleo, se já tá na hora eu removo. Se não tá na hora eu deixo mais. Ó, ainda tem algumas aqui que não tava na hora. Na verdade, não é que não tava na hora, eu abri elas e coloquei pra dentro as pontas. Eu tô me lembrando agora. Eu coloquei pra dentro as pontas e coloquei champuzada, então é por isso que ficou. Essa daqui, ó, eu já não coloquei pra dentro. Mas, se eu não aplicar aqui uma champuzada no comprimento e deixar mais um tempo, vai ficar estranho só ali na raiz. Essa daqui eu coloquei pra dentro, olha. Descoloriu inteira. Deixei só na raiz, depois eu fui colocando pra dentro. Prontinho, aqui já tá no tom. O tom de fundo, pessoal, foi um 8. E agora, o quadrado do topo eu deixei terminar de agir. Lavei o cabelo dela com shampoo só, escovei a franja aqui, olha, e ficou assim, sem matizar. Não tem nada de matização. Pessoal, esse foi o pó que eu usei ali no finalzinho da franja dela. Ó, abre 8 tons, não abre 10 tons não. E esse aqui foi o que eu usei na nuca, nas laterais, com Oxo Volume 20. E aquele outro pó lá também que eu usei na franja também foi com Oxo Volume 20. Pessoal, eu vou usar aqui um monte de tintas que estão acabando, vou usar esse 8 aqui. Nem sei qual é a marca que eu não mostrei, né? Deixa eu ver se eu vou mostrar ainda. É da Color Total, deixa eu ver aqui, vou mostrar assim. Foi essa, Fashion, da Yamaha, se não me engano. Essa que eu tô usando aqui é o 912, ou 812, não, é o 812. Dá pausa aí, pessoal. Então eu usei 8, 812, agora eu vou usar um pouquinho da 1211. Fui colocando tudo que eu tenho aqui dentro da tacinha, pessoal. Por que eu usei 8? Porque eu quero um fundo, uma altura 8. Agora com Oxo Volume 20. Por que Oxo Volume 20? Porque, pessoal, a raiz dela é muito escura. E o fundo do comprimento do cabelo dela tá avermelhado. Então eu quero deixar essa raiz um pouco avermelhada também. Um pouco clara, um pouco dourada. Pra gente conseguir mais naturalidade. Se eu deixasse aquela raiz escurona, ia ficar estranho, não ia ficar legal. E ela também gostou da última vez com fundo avermelhado. Ela gosta, então pra ela é tranquilo. Ela não tem problema com isso. Ela gostou, demorou um pouquinho pra se acostumar, mas ela gostou. Então o cabelo tá assim, olha. Tá uma franja muito bonita, top. Tá aqui o produto. Gostei dessa franja iluminada, ó. Ó como ficou, pessoal. Dá vontade só de escovar ele assim, jogar um vinagre nele, hidratar e escovar. Parece que ia ficar lindíssimo. Mas vamos lá, né? Eu apliquei o produto logo da raiz, me arrependi um pouco, eu poderia ter deixado 1 centímetro longe da raiz. Mas o cabelo dela embaraça bastante, então ele foi lavado só com shampoo, tava embaraçando muito. Então, para aplicar só deixando um dedo da raiz, daria muito mais trabalho. E como eu estou usando o Oxo Volume 20, eu não tenho tempo, eu tenho que aplicar escorrendo na raiz dela.
Tinha que aplicar logo em 2 pessoas, de preferência, uma do lado, outra do outro, para ser muito rápido. Mas eu vou dar uma dica aqui, olha, eu comecei de baixo, pessoal. Quando for assim, você estiver fazendo sozinha, começa do topo. Eu poderia ter aplicado do topo para baixo, seria mais interessante. Por quê? Em vez de aplicar assim, ó, mas foi rápido. Apliquei com 1 minuto, eu apliquei de cada lado na raiz. Mas por que começar do topo? Porque, pessoal, se você for muito lenta para aplicar de um lado e depois quando você for para o outro e for mais lenta de um lado do que se foi no outro para aplicar, um lado vai ficar mais claro que o outro. Então você tem que correr e aplicar na mesma hora, né? Não pode aplicar de um lado e depois demorar para aplicar do outro, e principalmente no topo. Aí você vê um lado clareando muito rápido, leva para o lavatório e remove tudo. Aí um lado fica mais claro que o outro. Então, quando for assim, começa aplicando do topo para baixo. Mas eu sei que não ia dar errado, porque eu já fiz várias vezes assim e eu consigo aplicar rápido o produto. Eu vou usando a mão dentro do... Não vou aplicando de mexinha a mexinha, não. Eu vou enfiando o produto ali dentro da raiz e fazendo com os dedos. Pessoal, foi esse o resultado. Eu terminei de escovar a franja dela aqui, ó. Ficou assim a franja. Deixa o seu like. Franjão iluminado. Ficou assim, pessoal. Dá pra ver ali no fundo da raiz do cabelo dela que tá mais dourado, mas também não é uma cor que vai alterar a altura do tom do cabelo dela, porque senão depois, quando crescer a raiz escura, ia aparecer logo a raiz escura. Então não era para deixar claro, não era para deixar laranjado. E observação, se você deixar aquela tinta que eu apliquei na raiz num tempo de coloração, vai ficar laranjada a raiz. Não é essa a ideia. A ideia é aplicar com óxido volume 20 na raiz só para dar uma aquecida. Então é matização na mesma. Você vai aplicar e vai correr para lavar rápido. As pontas, pessoal, eu matizei com violeta genciana. Ficou assim. Então é isso. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve. Tá meio avermelhado, né, ainda, porque tinha castanho escuro, pessoal, não tem jeito. Então, se inscreve no meu canal se você não é inscrito ainda. Tem 300 tutoriais aqui pra te ajudar. Dá essa moral aí. Deixa um like também pra me ajudar. Você vai estar ajudando muito o canal, vai estar ajudando muito mesmo se você deixar um like e compartilhar. Bom, a gente se vê por aqui num próximo vídeo. Um abração pra vocês e até lá.